Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 24 de abril, domingo, oitava da Páscoa, o segundo domingo da Páscoa. Nós vivenciamos, portanto, neste domingo, amados irmãos e irmãs, a festa da Divina Misericórdia. Festa esta que nos convida a contemplar o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Festa esta que Santa Faustina Kowalska lutou para que pudesse ser reconhecida pela Igreja, amada e celebrada. Esta festa nos leva ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos de fato pedir ao Senhor a graça de bem celebrar este mistério no dia de hoje. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a ativar os sininhos de notificação, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que a graça, o amor, a bênção de Deus por meio do Santo Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus
e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o oremos de hoje, então, nos coloca diante deste mistério da misericórdia. Diz assim: ó Deus, de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Então, esta misericórdia de Deus, que por meio do santo batismo, da festa pascal, nos convida a sermos alvejados no sangue de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nesta festa da divina misericórdia, somos convidados a nos aproximar de São Tomé. A palavra, amados irmãos e irmãs, nos coloca na noite da ressurreição, o primeiro dia da semana. E nós temos então, aqui poderíamos comparar em outro momento, com o Atos dos Apóstolos. Nós podemos dizer que aqui, neste contexto, na festa da Divina Misericórdia, o evangelho que nos é concedido é o evangelho de Pentecostes. Ou seja, nos é narrado quando os discípulos recebem o Espírito Santo prometido por Jesus. Então, na noite daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas as portas do lugar onde se encontravam os discípulos, porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, nada mais pode conter o ressuscitado, nem mesmo as portas fechadas. E ele vem para quê? Ele vem para trazer a paz, o shalom. Ele vem trazer shalom, paz aos corações. A paz esteja convosco. Ele diz isso a nós constantemente. Ele nos convida a estar na paz que emana dele, que vem do seu coração ao nosso encontro. Shalom Aleichem, ele dizia aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Paz esta que nos convida com toda certeza a sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois destas palavras, Jesus mostra as marcas do ressuscitado, as mãos, o lado ferido, e logo em seguida, ele, diante da comoção dos discípulos, da alegria que eles então viviam ali, os discípulos se alegram por verem o Senhor, ele novamente diz aos discípulos: a paz esteja convosco. E então ele dá um mandato: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os discípulos são enviados. Para quê? E aí nós vamos perceber, depois que ele envia, então ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então eles recebem o Espírito Santo de Deus. Acontece o Pentecostes ali no cenáculo. E a partir então do Espírito Santo, eles começam a viver a graça de Deus na vida das pessoas. Aqueles a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, eles serão retidos. Então, este envio dos discípulos, esta plenitude do Espírito é para consolar os corações, para trazer os corações à amizade com Deus, para o perdão dos pecados. Depois, amados irmãos e irmãs, que isso acontece, a palavra nos diz então que Tomé, que também era chamado de Dídimo, ele não se encontrava ali junto com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos ainda tentam falar: olha, vimos o Senhor, mas ele não acredita. Talvez venha aqui daquela expressão, amados irmãos e irmãs, só acredito vendo. Tomé
diz isto aos discípulos: se eu não ver a marca dos pregos nas mãos do Senhor, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. A palavra nos diz que 8 dias depois, então 8 dias depois, novamente no primeiro dia da semana, no domingo, isso nos leva então a perceber que a comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Israel, passa então a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo. E é então nesta reunião dos discípulos e agora com a presença de Tomé que Jesus, novamente as portas estando fechadas, coloca-se no meio deles. Isso nos revela algo importantíssimo. O ressuscitado se encontra na comunidade. Nós precisamos estar em comunidade para viver a experiência com o ressuscitado. E Jesus mais uma vez diz, olha, por 3 vezes o Senhor fala, Ele insiste, a paz esteja convosco. Nós somos convidados a ser promotores da paz. E por que Jesus deseja por 3 vezes a paz? Porque eles estavam com o coração aflito, com medo, porque estavam sendo perseguidos. E Jesus diz, a paz esteja convosco, em vossos corações. Devemos ser promotores da paz. Quando ele vê Tomé, ele diz, põe aqui o teu dedo, olha as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca em meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Isso é para cada um de nós. Todos somos Tomé. Todos buscamos tocar o Senhor. Todos buscamos ver para crer. O Senhor nos convida a vivermos este caminho de fé. Não seja incrédulo. Por isso, Senhor, ajude-nos a viver um caminho onde esta incredulidade vá se dissipando e possamos ser fiéis no amor e na fé. Tomé responde, então, uma pequena frase, mas uma expressão muito profunda de uma profissão de fé. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E é diante então de Tomé que todos nós somos agraciados. Jesus proclama uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Tomé, você acredita porque me viu? Bem-aventurados serão aqueles que vão acreditar sem terem me visto. Nós somos esta geração. Nós somos os agraciados, os bem-aventurados, porque cremos no Senhor, sem mesmo tê-lo visto. Mas não é porque não vejo que eu não o sinto. Jesus então realiza muitos sinais entre os discípulos para que eles possam acreditar, para que tenham fé e vida no nome de Jesus. Davidson Silva tem uma canção, eu peço que você depois procure, Tomé. Procure refletir um pouco aquela canção. Peças ao Senhor que nos permita tocá-lo por sua palavra, na reflexão do Evangelho, nos sacramentos, que possamos tocá-lo e Ele nos toque profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Feliz Páscoa.